Será que ele é narcisista? Se você já suspeitou que alguém que você conhece é um narcisista, ou até que você mesmo talvez seja um narcisista, você precisa desse vídeo. É até uma questão de responsabilidade que eu começo explicando o que não é uma pessoa com transtorno narcisista. A gente precisa diferenciar o que é traços narcisistas de transtorno de personalidade narcisista. O narcisismo, assim como outras condições psicológicas, ele está dentro de um espectro, né? Então tem nuances aí. Tem até o narcisismo que é saudável, que a gente precisa ter. É aquele instinto de autopreservação, é a gente se priorizar sem necessariamente fazer mal para o outro, é a gente ter um senso de autovalor, é o autocuidado que a gente tem que ter, gostar da nossa própria imagem. Isso tudo é natural, é saudável. E até aqueles traços narcisistas que talvez não sejam tão saudáveis assim, pontualmente, né, numa pessoa, não fazem dela um narcisista patológico. Agora, falando sobre o transtorno de personalidade narcisista, de fato, existem dois tipos, o grandioso e o vulnerável. Mas vamos começar por aquele que é o estereótipo, né, o clichê do narcisista, que é o narcisista grandioso. Então, como o nome já diz, ele tem um padrão de grandiosidade. Tudo dele é melhor, tudo dele é maior. Até o jeito de ele contar vantagem, de contar as histórias da vida dele, é sempre engrandecendo a si mesmo. Ele se pinta como alguém fantástico, porque ele necessita dessa admiração do outro. Ele tem uma baixíssima empatia, ele não consegue se conectar com a dor do outro, ele não consegue se colocar no lugar do outro. E aí, tanto o grandioso quanto o vulnerável, eles têm esse mesmo padrão de exploração de pessoas. Normalmente, esses traços, eles começam a se manifestar no início da vida adulta. Então, quando se trata de adolescente, por exemplo, muitas vezes o adolescente ele tem uma baixa empatia, né? E a gente pode suspeitar, ai, será que vai ser um narcisista? Mas pode ser uma coisa só transitória no adolescente. A partir do momento que o córtex pré-frontal é completamente desenvolvido, isso pode diminuir, né? E ele vai ter uma característica social mais normal. E para evitar que alguém use as informações que eu estou fornecendo nesse vídeo para apontar o dedo e diagnosticar o outro como narcisista, eu vou deixar muito claro. O DSM-5 exige o preenchimento de pelo menos 5 dos quesitos lá listados para fechar um diagnóstico. E mais importante ainda, a única pessoa habilitada para poder fechar um diagnóstico é um profissional devidamente treinado e habilitado para isso. Mas esse vídeo é muito importante porque se alguma pessoa com quem você convive se enquadra em muitas das características que eu vou falar nesse vídeo, independente dessa pessoa ter ou não o diagnóstico de narcisista, é muito importante que você assista esse vídeo para ter consciência de que essa relação vai te adoecer. Então vamos começar por aquele que é o narcisista que está no imaginário das pessoas, aquele estereótipo. É o narcisista grandioso. Ele é dominante, ele é impetuoso, ele faz qualquer coisa para conseguir o que ele quer, para chegar onde ele quer. Ele passa por cima de qualquer um. Frio e calculista. Mas ele não tem só defeito. Aí que está o problema. Por quê? Porque ele é extremamente encantador. Ele é charmoso, carismático. Ele conquista todo mundo que conhecer ele. Quem ele quiser, ele conquista. Por quê? Como eu falei, ele faz o que for preciso para conseguir o que ele quer. E se for preciso, ele vai te estudar. Ele vai entender exatamente o que funciona com você. Aí você vai ver essa pessoa que, como eu falei, conta histórias grandiosas sobre si, né? Parece que tem uma autoestima assim inabalável. Você vai pensar, nossa, esse cara, ele se acha, né? Realmente ele tem uma autoestima poderosa. Muito pelo contrário. Por trás de toda essa grandiosidade tem uma fragilidade muito profunda de autoestima. É justamente para negar toda essa insegurança que ele projeta para os outros uma imagem dele inflada para criar um senso de valor. É como se ele pensasse lá inconscientemente: se eu parecer grandioso, ninguém vai perceber que por dentro eu me sinto completamente insignificante. Já um narcisista vulnerável, ele é bem o oposto. Por isso que muitas vezes a gente nem consegue identificar, né? Você fica presa a essa imagem de que o narcisista é o grandioso e não percebe que o vulnerável também é. Então presta atenção para você não cair nessa. O narcisista vulnerável, ele tem a baixa autoestima mais visível. Ele é mais retraído, mais envergonhado. O comportamento dele, ao contrário do outro, é de autodepreciação. Então ele se coloca para baixo, ele se faz de coitadinho. A principal arma dele é a vitimização. É por meio da vitimização
que ele te manipula. Ele vai sugar a tua alma, muitas vezes, pela sensação de culpa que ele te causa. Tá, mas como é que é o narcisista num relacionamento? A primeira coisa que você precisa ter em mente sobre o narcisista: ele não ama igual uma pessoa saudável. Ele ama a sensação de ser amado. Ele se alimenta da admiração que o outro sente por ele. Por isso que no início ele é tão intenso. Parece que ele tá faminto, assim, desesperado. E tá mesmo. Mas apesar de ele parecer ser bom demais pra ser verdade, ele é tão encantador, tão charmoso, tão tudo, que rapidinho você cai. Ele pega no nosso narcisismo também, é óbvio, né? É a especialidade dele. Mas ele pega no nosso ego quando ele nos trata muito bem. Ele nos elogia, ele nos coloca lá nas alturas. Ele vai te amar como ninguém antes te amou. Ele vai ser aquela pessoa que você sempre esperou, o presentinho de Deus, aquele enviado dos céus. E aí quando você vê, você tá presa num ciclo de dor intensa que te leva a um esgotamento emocional enorme. No fundo, o que ele faz com você é ser tão maravilhoso no começo que não importa o que ele faça depois, você vai buscar desesperadamente por aquela primeira versão dele que você se apaixonou. Porque na tua cabeça não existe homem como aquele. Realmente não existe. Nem ele de verdade é assim. Outra característica muito marcante deles é que, por conta da baixíssima tolerância que eles têm à frustração, eles conseguem mudar da água para o vinho. Assim, ó, no mínimo detalhe, eles mudam. Você pisou fora da linha, você vê o demônio na tua frente. Essa variação emocional que ele faz é o que te prende também. Ele te coloca num pedestal, né, como se você fosse a oitava maravilha do mundo, mas ele te arranca de lá também do nada. E isso causa muita confusão mental. Isso é manipulação pura, gente, porque você começa a evitar tudo o que pode levar ele para esse estado alterado. Então você vai se moldando a tudo que ele quer, vai se apagando aos poucos. O problema é que essa fome de validação que ele tem, ela não se sacia nunca. Então você vai se doando cada vez mais, vai se anulando, vai se perdendo de si mesma. Outra coisa que está muito presente nas relações com o narcisista, principalmente com o grandioso, é que a relação ela é uma hierarquia. Não tem igualdade, ele sempre tem que estar acima de você. Então ele vai dar um jeito de colocando você cada vez mais para baixo. Por quê? Porque ele precisa estar em uma relação de superioridade em relação a você. E como eu já falei, para estabelecer essa relação de poder, ele vai fazer o que for preciso. Então ele vai fazer críticas sutis ou não tão sutis assim, ele vai criticar os teus talentos, ele vai fazer você duvidar de si mesma, da tua beleza, das tuas capacidades, ele vai te isolando das pessoas que podem estar te trazendo um senso de realidade. Por quê? Porque ele quer que a tua realidade seja aquela realidade que ele criou, que na realidade deturpada dele, ele é o máximo. Então ele vai te afastando de todo mundo que pode abrir os teus olhos e vai jogar sujo mesmo, ele vai fazer intriga entre você e todas as pessoas que são importantes na tua vida. E chega a ser revoltante, gente, o quanto que esse ser é capaz de enganar todo mundo. Porque até quando a vítima consegue se libertar, quando ela começa a contar as atrocidades que esse ser humano fazia, as pessoas ficam com dificuldade de acreditar que aquele ser, gente boa, engraçado, generoso, era capaz de fazer tudo isso dentro de casa. Agora, um narcisista vulnerável no amor, ele é bem diferente. A manipulação, ela continua presente, mas ela acontece de uma forma quase que oposta. Enquanto o narcisista grandioso, ele se coloca como grande e te diminui, o narcisista vulnerável, ele se coloca como menor e como se ele dependesse dos teus cuidados. Ele te conquista pela profundidade emocional. Ele é um cara sensível, sabe? Ele é diferente dos outros. Ele teve uma vida tão difícil, ele passou por tanta coisa. Ele te faz acreditar que ele é alguém que foi ferido e que só precisa ser amado do jeito certo. Isso aí te pega pela empatia, te faz querer cuidar dele, te faz querer provar que você é diferente das pessoas que feriram ele. E tem um adendo aí, isso se agrava muito se esse narcisista vulnerável, além de tudo, for adicto. Porque vai ficar aquela sensação de que ele de fato é uma pessoa maravilhosa quando não bebe, quando não tá drogado, quando não tá jogando, sabe? Isso tudo faz com que o vínculo de codependência fique ainda mais forte, porque é como se ele tivesse uma justificativa. É incrível o quanto que ele consegue criar uma ligação intensa tão rápido. Por quê? Porque a vulnerabilidade, ela é ainda mais forte para aproximar
do que a grandiosidade. Então, rapidinho, mais rápido ainda, você já está ali querendo se doar inteira e salvar e consertar essa pessoa que é só uma pessoa ferida. Mais uma vez, isso pega no nosso próprio narcisismo. Por quê? Porque você começa a se sentir uma pessoa especial, uma pessoa que conseguiu entender ele, uma pessoa capaz de curar as feridas dele. Por quê? Porque ele te coloca no papel de salvador. A partir do momento que ele percebeu que você encarnou esse papel que ele te colocou, ferrou. Por quê? Agora você está preso pela culpa. Agora ele vai usar essa tua fraqueza contra você. Vai dizer que você mudou, que você não entende mais ele, que ele não acredita como que ele foi capaz de se entregar para você depois de tudo o que ele passou. Isso te faz se sentir cruel. Então vem uma necessidade quase incontrolável de você provar para ele que ele está errado, que na verdade ele pode confiar em você, que você ama sim, que você faz tudo por ele sim. É exaustivo. E você tem que pisar em ovos, tá? Porque você não pode apontar qualquer falha dele. Por quê? Porque o show começa, meu amor. Começa uma choradeira, realmente choro compulsivo e essa vitimização absurda. Você começa a se sentir o pior ser humano do mundo por ter deixado ele naquele estado. Gente, eu entendo que para quem nunca passou por isso, parece absurdo, né, que alguém caia nisso. E pior, às vezes dura anos esse ciclo, mas só quem já passou vai entender. Fica muito mais claro, assim, assistindo num vídeo, tudo didaticamente, né, com distanciamento emocional, sem o óculosinhos da paixão, mas quando você está vivendo isso, parece natural. O pior de tudo é que todo esse mecanismo da relação tem um roteiro que garante que você fique presa, que é basicamente o seguinte: cada vez que você tenta se desprender, ele se afasta e depois ele volta sendo exatamente aquela pessoa por quem você se apaixonou. Aquela pessoa que você tanto esperava que voltasse. Vocês precisam assistir o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou detalhar sobre as fases do relacionamento com o narcisista. Então vai ficar muito mais claro o porquê que as pessoas perdem tantos anos ao lado de uma pessoa tão cruel. Mas e agora? O que a gente faz? Tem tratamento? Então, há algum tempo atrás, a gente acreditava que não existia nenhum tratamento para o narcisista. Hoje a gente sabe que o narcisista não só pode, mas ele deve ser tratado. Não existe nenhum medicamento específico para tratar o transtorno de personalidade narcisista, mas a psicoterapia é o pilar. E o foco do trabalho vai ser aumentar a consciência do narcisista e diminuir os impactos dele para si mesmo e para as pessoas ao redor dele. Tem sim como melhorar muito. Se você identificou que convive com uma pessoa com esses traços, também, por favor, procure tratamento. O tratamento para você não é uma opção, é obrigatório. Agora vamos para a entrada do journal do dia. E a entrada do journal de hoje, ela serve tanto para uma pessoa que teve uma relação com uma pessoa narcisista, quanto para a pessoa que não necessariamente se envolveu com um narcisista diagnosticado, mas que já teve relações tóxicas. Então escreve aí: olhando para quem eu era antes dessa pessoa, hoje, eu sou melhor ou pior? É natural, gente, que com o tempo a gente vai evoluindo. Se você sente que você tem evoluído do lado dessa pessoa ou depois dessa pessoa, isso já é um grande sinal. Segunda pergunta: essa pessoa me aproxima ou me afasta das pessoas que me fazem bem? Eu estou muito feliz de te ter aqui e eu quero muito te ver brilhar. O que eu vou começar a descrever aqui agora poderia muito bem ser o roteiro de um filme de terror psicológico, mas infelizmente é a realidade de muitas pessoas. Hoje a gente vai falar sobre as fases do relacionamento com o narcisista.